E aí, boa noite de novo novamente, beleza? Tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai encerrar o tema então do MON com as últimas palavras de Jesus nesse sermão que realmente marcou a história e que é o nosso padrão de vivência, nosso padrão de cultura e é da forma como nós devemos viver o Sermão do Monte. Acabando o Sermão do Monte, eu e você precisamos ser pessoas do monte. Eu e você precisamos ser pessoas praticantes dos ensinos de Jesus, daquilo que Ele falou, para que enfim nós possamos viver e usufruir de tudo aquilo que Ele mesmo promete para nós. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de falar sobre o assunto, eu só quero falar um pouco do que está rolando na onda, para vocês estarem por dentro. Sim, só para, não tem nada a ver com o assunto, mas só para vocês estarem por dentro, beleza? Galera, hoje a gente está com 140 EGPs espalhados por Joinville. Quem é apacentador, levanta a mão aí. Aliás, dá uma salva de palmas para essa galera. É uma responsa grande fazer isso, enfim, pastorear, cuidar de gente. E é um preço que se paga. É um preço que se paga a partir do momento que escolheram a ter recompensas eternas e não recompensas terrenas. Enfim, a gente está com 140 GPs, estamos em 6 cidades implantando. Tem uma galera de fora de Joinville que acompanha a onda pela internet, os cultos e assim por diante. A gente está começando a ter relacionamento para poder mais para frente abrir as ondas. Então Deus tem feito coisa arada no nosso meio, vários GPs, enfim, galera se convertendo, chegando, sendo batizada, vigílias, enfim. E eu queria motivar mesmo, cara, a gente arregaçar ainda mais as mangas e quebrar tudo, cara. Foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença nesse mundo. E não para ser um monte de crente frouxo sentado no banco de uma igreja. Que aliás não é nenhum banco, uma cadeira, já começa por aí. Então, Deus nos chamou para fazer a diferença, velho. Deus nos chamou para irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer uma família de filhos semelhantes a Jesus. Para isso que Ele nos chamou. Amém? Cara, nesse momento de onda, a gente, você, enfim, tem surgido vários confrontos externos, internos, de pessoas, enfim, de fora da onda, falando mal, criticando isso, aquilo, outro, de dentro da onda, que é pior ainda, que é tipo o cavalo de Troia. Lembra do filme Troia? Né? Vem bonito para dentro tal e destrói tudo. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês, cara, não se preocuparem com isso. Sabe por quê? Porque esse é o evangelho de Jesus. Se estão falando mal da gente, porque aqui dentro da onda tem um monte de drogado, cara, é para aplaudir de pé, igreja. É para glorificar a Deus, velho. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Se estão criticando a gente porque aqui tem um monte de pecador safado, é para isso que nos chamou. Porque tem aqui, tem lá fora. Mas aqui nós estamos sendo transformados de glória em glória e cada dia mais se parecendo com Jesus. Como eu tenho visto na vida de tanta gente que começou, enfim, está aqui há um tempo. E cada dia que passa tem se parecido mais com Cristo. Enfim, só queria falar isso porque senti no coração. Mas agora vamos então encerrar o tema do monte. Abra lá a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. As últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Mateus 7, 21. Aberto? Acompanhe o que diz lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, não os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção. Que no nome de Jesus, ó Pai, saímos daqui cheio do Senhor, cheio, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós e a tua vontade para nós, para que possamos, ó Pai, praticar e usufruir de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, que nós poderíamos usufruir. Por isso, Senhor, eu peço no teu nome, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós. Se tem alguém aqui, ó Pai, com o coração endurecido, talvez por causa do pecado, talvez por causa da ignorância, não sei, mas que o Senhor possa quebrantar esse coração para que ele possa receber a mensagem do Evangelho de forma suscetível, de forma aberta, para que a partir disso, ó Pai, ele possa usufruir a vida que há em Ti. Nós louvamos a Ti por estarmos aqui e pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus está encerrando o Sermão do Monte, e é como se ele tivesse, enfim, fechando tudo que ele falou. E aliás, ele fecha de forma muito boa, muito legal. Porque ele fala o quê? Ok, eu falei um monte de coisa para vocês. Falei que vocês são sal da terra, luz do mundo. Falei que vocês são bem-aventurados quando vocês forem pobres de espírito, pararem de arrogância. Falei que vocês vão ser perseguidos. Falei que vocês cometem adultério quando olham de forma impura para alguma mulher ou algum homem, né? Não sei. Falei que vocês não devem jurar, falei que vocês precisam buscar recompensas eternas, falei que vocês não devem buscar tesouros terrenos, porque a traça, a ferrugem destrói e corrói, falei que vocês devem orar, e a oração modelo é o Pai Nosso, falei. Mas o que Jesus está falando agora é o seguinte: tudo aquilo que eu falei não serve de nada se você não praticar aquilo que eu falei. Você não praticar aquilo que eu falei, você só vai cometer um erro consciente. Como tem muita gente dentro da igreja, fora da igreja, que vive essa realidade. Cara, você sabe que isso é errado que você está fazendo? Sei. E você vai fazer do mesmo jeito? Vou. Insensato. Ouviu, sabe, tem revelação de Deus, mas não pratica. O que Jesus está dizendo aqui é que nós, primeiro, é lógico, devemos ser bons ouvintes. Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E o primeiro problema que nós enfrentamos é o problema de ouvir. Porque quando chega a hora de ouvir, você pensa em tomar água, você pensa em levantar a cadeira, você pensa no que você vai fazer depois da onda, ou no GP, você está pensando no que vai postar no Facebook, você está pensando que amanhã vai ter que trabalhar, enfim, nós somos maus ouvintes, não gostamos de ouvir. Tanto não gostamos de ouvir que, enfim, hoje a informação ela precisa ser muito mastigada para que as pessoas possam entender aquilo que está se falando. Porque nós não somos uma cultura que pensa. Verdade não é? Reconheça, gente. A gente não pensa, cara. A gente só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Então, a primeira atitude que nós devemos ter diferentes é aprender a ouvir, aprender a escutar. E quando nós vamos ouvir, o que nos leva a ouvir se chama uma palavra muito desconhecida por nós, que se chama humildade. Humildade. Só ouve quem é humilde. Só ouve quem é humilde. Por isso que Jesus mesmo fala: quem tem ouvidos, ouça. Porque eu dei 2 orebas para você, não é para fazer cera, mas é para escutar. Mas quem não escuta é arrogante, é prepotente, é autossuficiente, acha que sabe todas as coisas. E isso é interessante porque com o passar do tempo, da caminhada cristã, essa coisa vai despertando em nós. A arrogância vai, enfim, aparecendo. E nós vamos nos achando, com o passar do tempo, bons o suficientes para que não precisamos mais ouvir, nos atentarmos, e ouvir um conselho, e ser dirigido, e assim por diante. Mas esse é um princípio de queda. Porque quem ouve
as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É interessante essa história de casa sobre a rocha, casa sobre a areia, porque na verdade ela é uma explicação do que Jesus fala lá em Mateus 7:21. O que ele está falando? Muitos me dirão: Senhor, Senhor, fizemos, acontecemos, isso, aquilo, outro, em teu nome. O que Jesus vai falar para eles? Não os conheço. Afastem de mim, vós que praticais iniquidades. Afastem de mim, vocês que são como sepulcros caiados. Por fora, uma casa, mas o fundamento alicerçado sobre a areia. Então, na verdade, essa história de rocha, areia, tem a ver com aquela história anterior. De pessoas que faziam, aconteciam, exteriormente pareciam ser muito bonitas, mas que no seu fundamento havia um equívoco gigantesco que construíram sobre a areia. É interessante sobre isso, por quê? Porque quando nós falamos sobre construção, construir sobre a areia, construir sobre a rocha, é óbvio que o caminho mais fácil é construir sobre a areia. Eu não sei se você já trabalhou com uma picareta num terreno pedregoso. Já? Quem já quebrou pedra com picareta? É, né? Quem entrou no Facebook? Quem jogou Guitar Hero? Enfim, mas, tirando esse detalhe de lado, cara, é muito trabalhoso edificar uma casa num terreno pedregoso. É muito trabalhoso, num terreno rochoso. Porque no terreno rochoso tem que quebrar a rocha, tem que fazer, enfim, os buracos para vir os fundamentos da casa, as vigas, enfim, os pilares. Tem que fazer. Isso dá muito trabalho. Mas uma outra coisa que desperta a nossa atenção em relação a isso é a preguiça, a famosa lombeira. Pessoas com preguiça de fazer o que é certo. Então o que pensa? Eu quero uma casa para dormir. Então, logo, se é na areia, se é na rocha, não faz nenhuma diferença. Tendo teto para dormir, tá bom. Nesse raciocínio, muitas pessoas se ferram no casamento. Por que elas pensam? Eu quero casar. Tendo esposo na areia ou na rocha, tá bom, tanto faz. O que acontece? Edifica o casamento sobre a areia. Passa os anos, vem os desafios da vida, e esse casamento acaba. Esse casamento cai. Mas por que cai? Porque foi edificado sobre a areia e não sobre a rocha. Uma das coisas que nós vamos perceber é que aqueles que praticam a palavra de Deus, aqueles que ouvem e praticam, são edificados sobre a rocha, ou seja, não caem. Não caem. Com isso eu não estou dizendo que nós não pecamos. Pecamos sim. Mas o nosso pecado é como, enfim, esses dias eu estava na minha casa, lá no Jativoca, e começou uns raios sinistrão, faz um mês atrás eu acho. Uns raios sinistrão, trovão, e pá, eu falei, velho, vai acabar o mundo. Eu abri a porta, me imaginei naquele filme Twister, tá ligado? A vaca voa, as latinhas e tal. Eu falei, mulher, junta as latinhas, vamos ver aqui o tornado. Mas enfim, cara, sinistra parada. Trovão, raio. Eu falei, velho, vai acabar o mundo, minha casa vai cair, eu tô ferrado, mano. Aí eu entrei pra casa e fui lá, fiquei lá em casa e tal. O que aconteceu? Passou a chuva, um monte de telha voou, mas a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque estava bem fundamentada. O que acontece com muitos cristãos é o quê? Passa chuva, voa telha, voa isso, voa aquilo. Mas mesmo assim ele permanece porque edificou sobre a rocha. Agora o que tem acontecido, e muito aliás, de pessoas que têm edificado sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade e a casa cai. E é tão burro que faz a casa em cima do mesmo lugar. Porque está com preguiça. Então fica nessa parada paliativa, sempre tentando resolver. O que Jesus estava querendo dizer é que aqueles homens edificaram suas casas sobre a areia. Por fora, crentes. Por fora, crentes. Hipócritas parecem crentes. São gente séria com Deus. Você olha por fora e fala, velho, esse aqui vai ser apacentador, mano. Hipócrita é gente boa, por fora é gente boa. Mas o fundamento não está no lugar certo. Não está bem fundamentado.
E foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Porque veio Jesus no juízo final, soprou o vento, veio chuva, transbordaram os rios, e a casa deles caiu. Não vos conheço, não sei quem são vocês. Parece ser muito legal. Por fora está tudo certo, viveram, tal, bacaninha, gente boa, mas os fundamentos. O que é interessante é que Jesus dá luz a respeito desse assunto, falando o seguinte: o fundamento é a prática da palavra de Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala isso para ele. O fundamento é a prática da palavra de Deus. A evidência de que de fato eu creio não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu vivo. Preste atenção nisso. A evidência de que de fato eu creio em Jesus e por isso sou salvo, não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu vivo. O que você tem vivido? O que você tem vivido? Porque não adianta você falar Senhor, Senhor Jesus, ou fazer uma tietagem para Jesus, fazer uma tatu para Jesus, fazer não sei o que, usar faixinha, camiseta, exército da salvação, colocar lá no teu carro, propriedade exclusiva de Deus, se você não vive. Porque o que evidencia que Jesus de fato é meu Senhor não é aquilo que eu falo. Falar eles falaram, Senhor, Senhor e etc. Mas a prática deles, Jesus mesmo considera como uma prática iníqua. O que é uma prática iníqua? Jesus chama uma prática iníqua de alguém que vive parcialmente. Isso é interessante porque, na verdade, isso é uma mijada em nós. Quantos de vocês têm sido parciais? O que é ser parcial? Ser parcial é não ser integral. Você não está inteiramente oferecido a Deus, mas você é parcial. O teu trabalho o teu namoro quase que é. Pediu para o pastor orar, mas enfim, tem uma mutreta lá, não conta para ninguém, passa o pano. É quase. Mas você é parcial. Você é parcial. Pessoas parciais são pessoas iníquas. É interessante que quando a gente ouve essa palavra, geralmente vem na nossa mente, o iníquo. É aquela pessoa, o gay, o assassino, o isso, aquilo, outro, aqueles pecados que nós, igreja, gostamos de maximizar. Mas na verdade Jesus, presta atenção, Jesus estava chamando iníquo gente que expulsava demônio e fazia milagres. Já parou para pensar no peso disso? Tem um monte de gente daqui que se vê um endemoniado sai correndo. E aí, ferrou pra gente, se eles são iníquo, eu sou iníquo-ico. Mas a verdade é que não tem a ver com aparência. Até porque muita gente considera e acha que ser usado por Deus é sinal de aprovação. Isso é uma mentira. Nem sempre quem é usado por Deus é aprovado por Ele. E o que eu quero ser é ser aprovado por Deus. E se eu puder ser usado por Ele, glória a Deus. Mas antes eu quero ser aprovado. Antes eu quero que Ele olhe para aquilo que eu fiz e possa dizer, realmente essas tuas obras foram puras e lícitas, e não obras hipócritas. E isso é interessante porque na verdade isso fala lá no versículo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz lá. Versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um, preste atenção, se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo que esse texto se refere tem a ver com a provação. É no dia da provação que a gente sabe quem é quem. É no dia que quando nós somos provados que nós sabemos se nós estamos edificados sobre a rocha. E isso é interessante porque muita gente que se julga muito santa, muito pura, enfim, sou crente, isso, aquilo, outro, fala mal de todo mundo, mas a sua casa está edificada sobre areia, passa o vento, derruba, está caído e falando mal da galera que está construindo sobre a rocha. A única coisa que eu tenho a dizer é azar dele, infelizmente. Mas a realidade é que é no dia da aprovação, no dia que você leva um pé na bunda da tua namorada, que você sabe quem você é.
No dia que você perde o emprego, que você sabe quem você é. No dia em que as pessoas te machucam, que você sabe quem você é. É no dia da aprovação pelo fogo que as nossas obras são descobertas. Agora o que é interessante é que nesse texto fala a respeito de 6 elementos. 3 elementos primeiro: palha, feno e madeira. 3 outros elementos: ouro, prata e pedras preciosas. Qual que é a diferença desses elementos? São 2 diferenças. Primeiro, o preço. E segundo, a durabilidade. Ouro, prata e pedras preciosas sobrevivem ao fogo. Feno, palha e madeira não sobrevivem ao fogo. Mas isso tem a ver com o preço que você tem pago para viver a tua vida cristã. A gente ouviu um monte de coisa, mas você realmente tem pago o preço de viver isso daqui? Ou você tem se apoiado no seu próprio entendimento? Jesus compara o homem que construiu a casa sobre a areia a esse tipo de gente, que se acha esperto demais. E a grande realidade, gente, que a gente vai ter que chegar numa conclusão óbvia: todos nós somos burros. Seres humanos são burros. Seres humanos são incapazes, limitados. Nós somos limitados. E por isso que a gente tem que confiar em alguém que sabe mais do que nós. Quem é essa pessoa que sabe mais do que nós? Eu? Não. É Deus. Deus que sabe mais do que eu. Mas quantos têm se firmado no seu próprio entendimento? Ah, Lipão, eu quero namorar com tal fulano. E aí, é uma menina séria com Deus, pá, pra frente, vai te levar pra frente. Assim, ela escuta atalhos. O que você está fazendo? Edificando sua casa sobre a areia. Aí não é de se espantar que daqui a alguns anos vai bater o vento, vai cair a chuva, vai transbordar um rio e teu casamento vai por água abaixo. Quantos aqui têm edificado o emprego em cima da areia? Quantos aqui têm edificado o namoro em cima da areia? Confiado no seu próprio entendimento. Ah, eu acho que não tem nenhum problema transar, porque eu vou casar com ela mesma, então eu vou transar já para garantir o meu, pá, e a gente vai casar mesmo, eu vou transar pela fé, né, a famosa, né? Transar crendo naquilo que há de vir. Velho, não confie no seu próprio entendimento. O nosso entendimento é um terreno arenoso. Aquilo que nós sabemos é um terreno arenoso. Isso é interessante porque se nós formos analisar a física, a matemática, enfim, principalmente as matérias de ciência, cara, a gente vai ver o absurdo do desconhecimento que nós temos. Eu não sei quantas bilhões de galáxias existem. E a gente mal conhece a nossa galáxia. Mal a gente conhece o nosso mundo, a gente não conhece o centro da Terra. Existe gente que ainda acha que tem inferno no centro da Terra. Isso só nos mostra, sabe o quê? Nós somos burros. E enquanto você não se considerar burro, você não tem como edificar a casa sobre a rocha. Sabe por quê? É mais ou menos como você ir na aula de engenharia, você, enfim, passou no vestibular em engenharia civil. O que faz engenharia civil? Legal, pra frente. Né? Frente. Você passou no vestibular em engenharia civil, está cursando na engenharia civil, e aí você chega na sala de aula e fala: esse professor não sabe de nada, eu vou gazear, vou lá no bar da Univille, lá, tomar uma serva e tal, né? Eu que manjo. Aí o que acontece? Depois faz esses prédios que estão caindo por tudo quanto é lugar. Mas por quê? Você confiou no seu próprio entendimento, você acha que sabe. Enquanto você não se considerar um aluno, alguém sem luz, você não tem como aprender nada, porque você é arrogante, é prepotente. E da mesma forma que Jesus estava falando, enquanto vocês ouvirem minha palavra e acharem que eu estou falando de faculdade intelectual, cara, vocês vão viajar, porque o que eu estou falando é de prática vivencial, eu estou falando sobre viver o que eu estou falando. Eu não estou falando para que vocês, enfim, pensem e criem filosofias acerca daquilo que eu disse, mas simplesmente pratiquem o que eu disse. E a verdade é que aquele
que pratica, não será envergonhado. Não será envergonhado. Talvez nós sejamos envergonhados no meio dos homens, mas diante de Deus, tenha certeza, nós não seremos envergonhados. Não seremos envergonhados se praticarmos a palavra. Talvez as pessoas te critiquem, te chamem de, enfim, tapado, ignorante, burro, isso, aquilo, outro. E você fala, eu sou mesmo, velho. E você também é, mano. Enquanto você não considerar-se burro, você não vai ter sabedoria. Porque a arrogância precede a ruína, já dizia Salomão. Enquanto você se achar detentor do conhecimento, no namoro, em qualquer outra coisa, você está ferrado. Você não vai conseguir experimentar uma casa que não se abala. Então Jesus estava falando sobre isso, sobre viver, de fato, praticar aquilo que ele ensinou. E aqueles homens que não puderam entrar no reino dos céus, foram pessoas que não fizeram a sua vontade, não fizeram a vontade de Deus, que são pessoas que vão se envergonhar no dia do juízo. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? É interessante isso, porque algumas pessoas, e eu já tive isso, pensam, mas como que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Será que Ele quer que eu seja isso ou quer que eu seja aquilo? Primeira coisa que você tem que aprender na lição básica do discipulado cristão: Deus não quer que você seja engenheiro, Deus não quer que você seja pastor, Deus não quer que você seja astronauta, ou Deus não quer que você seja lixeiro. Sabe o que Deus quer que você seja? Igual a Jesus. Essa é a vontade dele. Se todas essas coisas cooperarem para a vontade de Deus, então amém. Se elas não cooperarem, joga fora e descarta. Porque essas coisas são como tesouros terrenos, onde a traça, ferrugem destroem e corroem. O teu conhecimento intelectual é como tesouros terrenos. As tuas riquezas, as tuas posses, seu bem material são recompensas terrenas. Não serão levadas para a eternidade. Faça a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem se esforçado em fazer a vontade de Deus? Lembra de Adão e Eva? Lá no jardim do Éden existia uma árvore. Qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou a maçanheira, como alguns insistem, né? Mas enfim, árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquela árvore, a serpente chega para Adão e Eva e fala o quê? No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão conhecedores, vocês conhecerão bem e o mal, vocês serão os caras. Mas aí o que aconteceu? O que acontece nessa história? Adão e Eva conheciam o bem. E quem conhece o bem, por que quer conhecer o mal? Uma pergunta. Você quer ter um casamento feliz? Ou você quer se ferrar, apanhar do teu marido e você adulterar ele e também te adulterar? Qual dos dois? Qual das duas opções? Ter um casamento feliz? É óbvio, ou espero, né? Se você não é louco. É óbvio que você quer ter um casamento feliz, um casamento abençoado, ter filhos, enfim, é óbvio. Mas a verdade é que enquanto nós comemos a árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto nós chegarmos até Deus cheio de ideias, cheio disso, eu acho, eu penso, enfim, cara, você não vai poder usufruir daquilo que Deus tem para você, porque você vai estar edificando uma casa sobre areia. Maldito o homem que confia no seu próprio entendimento. Maldito o homem que confia no seu próprio entendimento. Ouça a palavra de Deus e pratique ela. Uma outra coisa que é importante a respeito de iniquidade é que muitos pensam que basta chegar no final. Mas a verdade é que o meio é tão importante quanto o final. Não basta você chegar no final. Eu já pensei isso, mas não basta. A verdade é que dependendo da forma como você correu a corrida, no final você vai ser desclassificado como eles foram. Por exemplo, imagine você um nadador, vai correr uma prova de natação, e aí você tem uma raia, a última do lado esquerdo. E aí, enfim, começa a prova, você vai lá, né, pula, pá.
está nadando. E aí você chega em primeiro, mas você chega na última raia do lado direito. Você vai ganhar a prova? Vai ou não? Não. Sabe por que não? Porque os meios são tão importantes quanto o final. Como que você tem vivido a tua vida, cara? Sabe, é impressionante como algumas pessoas insistem. É impressionante, cara. E eu conheço muita gente que insiste no mesmo erro. Vai para a clínica de recuperação, volta, cai na mesma bobagem. Ah, não, vou lá, não dá nada. Aí primeiro é uma cerveja, não dá nada. Depois não, baseado, pá, natural, pá, pô. Daqui a pouco não dá nada. Daqui a pouco está na clínica de recuperação de volta. Gente que começa namoro, começa tudo errado, continua tudo errado, termina tudo errado. Os meios são tão importantes quanto o final. E o meio é aquilo que a gente está vivendo aqui. O que você está vivendo, cara? O que você está vivendo? A verdade é que todos nós seremos submetidos à aprovação do juízo final. E só herdarão o reino dos céus aqueles que se permanecerem inabaláveis até aquele dia. Aqueles a qual serão submetidos a tempestades, mas mesmo assim persistirão, porque fizeram a vontade de Deus. Eram ouvintes e praticantes, e não apenas ouvintes. Exemplo, Judas Iscariotes e Pedro. Judas Iscariotes era crente igual ao Pedro, seguia Jesus igual ao Pedro, frequentava o GP de Jesus igual ao Pedro, ouvia o sermão de Jesus igual ao Pedro, servia os famintos igual a Pedro. E tinha um adendo que Pedro não tinha. Judas Iscariotes servia no ministério de tesouraria do ministério de Jesus, cuidava da grana, fazia. O que aconteceu? Bateu a tempestade, Jesus foi morto numa cruz. Quem permaneceu? Pedro, que edificou sua casa sobre a rocha, enquanto Judas Iscariotes se foi, porque edificou sua casa sobre a areia. Como a gente pode saber que Judas edificou sua casa sobre a areia? Simples. Tem certo momento da Bíblia que Judas Iscariotes, ele reclama, porque uma mulher estava ungindo Jesus com um perfume caríssimo. E aí Judas Iscariotes fala, cara, vamos pegar essa grana e vamos dar para os pobres. E Jesus fala, não, cara, você não entendeu nada. O Deus a quem servimos é dono de todo ouro e toda prata. Essa mulher está me adorando. E ela é bem-aventurada, Judas. Judas não entendeu. Ele achava que a vontade de Deus era feita de forma natural. A obra de Deus ela é sobrenatural, gente. Quando nós estamos falando de igreja, a gente está falando de uma empresa. Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é igreja. Isso aqui é corpo de Cristo, é família de Deus. Não tem a ver com a naturalidade das coisas. Ah, pisou na bola, é demitido. Fez isso, é mandado embora. Fez aquilo, enfim. Não. A igreja é sobrenatural. E é a partir disso que nós devemos viver. Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 15. Uma das verdades que nós devemos guardar no nosso coração. Aquele que tem ouvidos, ouça. Fala para quem tem ouvido aí do teu lado essa frase. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. É interessante, porque as duas casas, construídas sobre a rocha e construídas sobre a areia, nos falam a respeito de obra, nos falam a respeito de algo feito para Deus. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. É interessante porque muitas vezes nós vemos e nós achamos que Jesus está comparando crente com descrente. Aquele que construiu sobre a rocha é o crente, aquele que construiu sobre a areia é o descrente. A verdade é que o descrente não construiu casa. A verdade é que Jesus está comparando crente com crente. Pessoas que ouvem e praticam, pessoas que ouvem e não praticam. Jesus está te comparando com a pessoa que está sentada do teu lado. E quem que é você nessa história? Aquele que edificou sobre a rocha ou aquele que edificou sobre a areia? Aquele que edificou sobre a areia
enfim, se baseou no seu próprio entendimento, conhecimento e assim por diante. E aquele que construiu sobre a rocha foi aquele que não foi orgulhoso e ouviu a direção de Deus e falou, Deus falou para ele, cara, não adulterarás, e ele não adulterou. Quando orares, ore dessa forma, e ele orou daquela forma. Não se põe em julgo desigual, e ele não se pôs. Não jures nem pelo céu nem pela terra, e ele não jurou. Bem-aventurados que choram, ele chorou. Aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica, e isso tem a ver com fundamento. Mas, engraçado de tudo isso, que isso tem a ver com coisas que ninguém vê. Isso tem a ver com coisas que ninguém vê. Ninguém vê fundamento de uma casa. Faz 6 anos que eu construí minha casa. Nossa, está passando tempo, hein? Pelo amor de Deus. 6 anos que eu construí minha casa. Eu tinha um orçamento para construir minha casa lá. Tinha 25 mil reais, se não me engano, para construir a minha casa. Lá no Jativoc, feliz, proprietário e tal. Construí minha casa. E aí, beleza, contratei o pedreiro. E o pedreiro chegou, fez uma lista de compras e falou, compra isso. Fui lá no material de construção da Evergile, lá na Minas Gerais. E falei, cara, tem que comprar isso aí e tal. Faça a compra, empolgadão, 10 mil reais a compra. Cara, nunca gastei 10 mil reais assim. Falei, nossa, velho, da hora. Falei, minha casa, 10 mil reais, pá. Beleza. Levaram o material de construção, eu fui durante umas semanas lá na construção. Depois de uma semana eu cheguei, meu pedreiro me ligou, Felipe, tem que pedir mais não sei quantos sacos de não sei o que, não sei quanto de areia, papai, de madeira. Eu falei, tu tá ficando louco, mano, tu tá roubando dinheiro. Semana passada eu gastei 10 mil reais, você não lembra? Aí eu peguei e fui lá na construção ver, né? Cara, todos os 10 mil reais estavam debaixo da terra. Falei, velho, como é absurdo isso. Mas isso é interessante porque isso é aplicável à nossa realidade. Fundamentos tem a ver com coisas que ninguém vê. Ninguém vê a tua intenção, ninguém vê a tua motivação. Quem é você quando ninguém está vendo? Isso é fundamento. O que você faz quando ninguém está vendo? Isso é fundamento. E no fundamento, muitas vezes é gasto mais dinheiro do que no próprio prédio que é edificado em cima do fundamento. Então todo mundo está avançando, mas você está lá fazendo fundamento. Todo mundo está construindo sobre a areia, pá, casa, sacada, pá, suco de limão. E você está lá construindo sobre a rocha, tal, e aquele lance, fazendo fundamento. Mas bem-aventurado é você, porque a tempestade vai vir e a tua casa não vai cair. Lembra da história dos 3 porquinhos? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo? Cara, eu assisto essa história todo dia. Aliás, tem aqui um tablet aqui. Eu já acho tudo isso pra caramba. Mas enfim, qual que é a história do lobo mau? Um porquinho preguiçoso construiu uma casa de palha. Vem o lobo mau e falou, eu vou soprar, e a sua casa vai cair. Ele vai lá e sopra, e a casa cai. Aí os 2 porquinhos vão correr atrás da casa de madeira. Ele chega lá na casa de madeira, o lobo mau vai na porta e bate e fala, eu vou soprar, e a casa vai cair. Ele pega e sopra. E a casa não cai. Aí ele sopra de volta. E a casa cai. Aí os 2 porquinhos chegam lá na casa de cimento que o cara está fazendo, lá o porquinho trampando, tá? Enquanto os outros estavam brincando, ele estava trampando, se dedicando à construção da casa dele. E, enfim, se socorre lá na casa de cimento. Chega o lobo mau e fala, eu vou soprar, e a sua casa vai cair. E ele sopra e a casa não cai. Ele sopra e a casa não cai. E aí os 3 porquinhos cantam, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. A verdade é que a palavra mesmo afirma isso, que nós não devemos ter medo daquele que pode matar o corpo, mas devemos ter medo daquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo.
O teu maior inimigo não é Satanás. O teu maior inimigo é a tua falta de prática. O teu maior inimigo não é a tua namorada. O teu maior inimigo é a tua safadeza. O teu maior inimigo é você. E enquanto você não dominar o teu próprio corpo para praticar aquilo que Jesus pede, você vai edificar a casa sobre a areia e vai se cansar de tanta queda que você vai ter na tua vida. A verdade é que assim é mais penoso edificar sobre a rocha. Existem outros caminhos mais fáceis de ter uma casa rápida. Mas ainda assim, edificar sobre a rocha é o caminho de ter uma casa que durará para sempre. Uma casa de alguém que ouve e pratica e que está bem fundamentada. A tempestade vem, são provações. E o que é interessante, e que eu quero que você escute com os dois ouvidos, quem tem ouvidos ouça, é o seguinte: tudo aquilo que é edificado sobre a areia tem que cair. Se o teu namoro está edificado sobre a areia, tem que cair. Se teu casamento está edificado sobre a areia, tem que cair. Porque a queda é um sinal da misericórdia de Deus. Deus alertando você: acorda, velho, acorda. A vida é mais. Acorda, é mais do que balada, é mais do que isso, é mais, cara. Acorda, essa casa não vai sobreviver às provações que virão no juízo final, não vai, acorda. Mas o que é interessante é que muitas vezes nós pensamos o contrário. Quando nós caímos, nós achamos que Deus nos abandonou, ou coisa do tipo, mas não é verdade isso. A verdade é que quando você cai com a tua namorada e transa com ela, é sinal de acordar, cara. A casa que você tem edificado, o namoro que você tem edificado, não é um namoro como Deus se agrada. E esse namoro um dia vai cair. Se você não mudar a tua conduta, se você não mudar a tua prática, você vai ter um casamento infeliz. Então não considere a queda como sinal de abandono de Deus, mas considere a queda como sinal de alerta. Ainda é tempo. Ainda é tempo de fazer diferente. Ainda é tempo de reconstruir. Eu fico impressionado com algumas pessoas, por exemplo, sei lá, estão usando droga e o pai descobre. Ele fala: meu, ferrou e tal. Assim, cara, na verdade, a maior bênção que pode acontecer na tua vida é teu pai descobrir que você está usando droga. Porque você está tão iludido, achando que você está edificando uma casa linda e formosa, em cima do teu prazer e da tua piração. Mas essa casa vai fazer com que você more na rua, talvez daqui a alguns 10 anos. A melhor coisa que tem é alguém que descobre e fala para nós: cara, você está fazendo errado. Essa casa que você está edificando é uma casa perigosa. Chama a defesa civil e vamos interditar essa casa. Porque é um perigo, cara. Esse teu namoro é um perigo. Esse teu casamento é um perigo, cara. Essa menina que você está flertando é um perigo. Essa menina que você está dando migué é um perigo, velho. Fuja. Escute essas pessoas que estão falando para você. Ouça a vontade de Deus para a tua vida. Às vezes eu penso que alguns de vocês acham que a gente é pastor, enfim, o apacentador é até um apacentador de bobagem. É como se Deus falasse: quero achar um tanso para poder, enfim, fazer volume na igreja. Vamos fazer um pastor. Eu sou teu pastor, teu apacentador é teu apacentador, sabe para quê? Para te apacentar, para te dar direção. Então, aprenda a ouvir o teu apacentador. Quanta gente tem caído numa queda premeditada? Talvez você é o exemplo. E saiba de uma coisa: eu sei da queda da maioria de vocês. E quantas vezes vocês têm sido burros? Vocês são alertados, o teu apacentador fala, o teu discipulador fala, eu falo, e você continua no mesmo erro. E é lógico, isso por fim vai te trazer sofrimento. Então, aprenda a ouvir. Tudo que é abalável cai. Se seu GP foi edificado sobre a areia, dê glória a Deus quando ele cair. Dê glória a Deus. Porque esse é um sinal que você vai poder edificar um GP de forma diferente. Se teus estudos foram edificados sobre a areia, dê glória a Deus quando ele cair, porque aí você vai poder fazer diferente. Sabe quanta gente tem edificado
os estudos, a vida, o trabalho, sobre a areia. E todas essas coisas vão cair um dia. Então é melhor que caia mais cedo, para que a gente possa fazer diferente e não sofrer tantas amarguras da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Em quem você prefere confiar? Você prefere confiar em si mesmo? Que talvez há 4 anos atrás teve o primeiro pelinho na pipoca. Você prefere confiar em si mesmo que na barba tem um time de futebol para cada lado? E mesmo o teu avô que tem barba de fechada, cara, Papai Noel, prefere confiar nele? A verdade é, cara, que nós precisamos confiar em Deus. Ele é a sabedoria. Provérbios fala muito claramente isso. A sabedoria é Deus, é a pessoa de Deus. Quando você obedece a Ele, você está praticando sabedoria. E a tua sabedoria vai se transformar em glória. Exatamente como a de Jesus. Jesus aparentemente era a pessoa mais tapada, mais ignorante. Mas eu gosto daquele texto de Filipenses 2,8 que fala o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra. Sabe por quê? Ele preferiu o caminho da prudência. Ele não preferiu o caminho da Maria vai com as outras. Ah, estamos escutando rap, Projota, Pentágono, fumar um beck, que louco, pá, pegar a mulherada, vamos pegar a mulherada. Jesus não foi por esse caminho. E tenha certeza, tinha um monte de Pentágono, Projota, e enfim, tinha tudo isso. Mas a verdade é que Jesus confiou em Deus, que era Ele mesmo. Isso é melhor ainda, né? E é o caminho que nós devemos trilhar, cara. Cuidado em quem você tem confiado. As provações. Isso é interessante porque o que o texto deixa muito claro é que chuva, tempestade, provação vem sobre quem construiu sobre a areia e sobre a rocha. Vem sobre todo mundo. E na verdade isso tem a ver com provação. Chuva caiu do céu. A chuva que cai do céu no Antigo Testamento, na maioria das vezes, se refere à bênção. Bênção de Deus, chuva serôdia que vem para a plantação, chuva que vem regar a terra, enfim. Chuva é um sinal de bênção. Até por isso que um monte de igreja, música fala sobre chuva, né? Vai chover. Essas coisas assim que ninguém, cara que não é de igreja não entende. Chega, faz chover em Joinville, mano, tá ferrado. Jativoca não pode cantar isso, né? Mas enfim, essa chuva é sinal de bênção de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que as bênçãos de Deus é uma aprovação na tua vida. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala isso para ele. As bênçãos de Deus são uma aprovação na tua vida. Passar no vestibular é uma aprovação na tua vida. Como que você vai reagir a isso? Você vai desviar o teu coração? Você vai perder teu foco? Agora você vai falar, não, eu tenho que estudar. O que vai acontecer? A tua casa vai cair. O teu namoro é uma aprovação. Como que você vai reagir a essa bênção de Deus? O que é interessante é que a mesma água que rega a terra é a mesma água que inunda o Jativoca. É a mesma água. A questão está somente na utilidade que tem, na forma como, enfim, né, a gente mora lá e tudo mais. Mas é a mesma água. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a bênção de Deus, na verdade, pode se tornar a tua maldição, se você não souber administrar bem. Você tinha bike e vinha para a igreja animadão, pá, louvando a Deus, fonezinho de ouvido, tal, pá. E aí você comprou, ganhou lá, ganhou um Golf, rebaixou, botou um rodão, botou um Jay-Z, sonzeira, e aí passa pela igreja e passa pela mão.
estaciona lá. O que aconteceu? Teu carro era uma bênção ou maldição? Uma bênção, velho. Como teu carro seria útil para implantação, mano? Seria uma bênção para implantação. Mas você transformou teu carro numa maldição, na tua própria ruína. Por que é a tua própria ruína? Porque deve vir as Maria Gasolina. E você acha que elas estão te curtindo ainda. Aí vão lá e tal, né, Jay-Z, vão chegar, tá, não sei o que, pá, dá um migué, vai lá, dá um atraque no final da balada, se ferrou, engravidou a mina, aí a mina descobriu, tal, pá, contou pro pai, o pai, enfim, pegou, teve que vender o Golf para pagar o parto. Se ferrou. Então, na realidade, cara, as bênçãos de Deus é uma aprovação. A chuva que cai é uma aprovação. Como você tem lidado com as bênçãos que Deus tem te dado? Como que você tem lidado com o GP que Deus tem te confiado? É uma aprovação, cara. Você ser um apacentador é uma aprovação. Como você tem reagido a essa bênção? Beleza, é muito legal você ouvir aqui, os apacentadores aplaudam eles, porque são homens de Deus. Aí você vai, glória a Deus, eu sou. Mas como que você tem lidado com isso? Você tem edificado a tua casa sobre a rocha ou é sobre a areia? Porque se for sobre a areia, a bênção de Deus que é o GP pode se transformar na tua maldição. Tenha certeza disso. Então o segredo é não pedir bênção de Deus? Não, o segredo é saber usar as bênçãos de Deus para a glória dele. Que é exatamente dessa forma que a palavra nos instrui a viver. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Quer namorais, quer casais, quer ganhar carros, façam tudo para a glória de Deus. E é uma aprovação. Como você vai reagir a essa aprovação? Como você vai reagir a essa aprovação? Chuva está caindo do céu, e essa chuva, que pode ser bênção na tua vida, pode ser tua maior maldição. Exatamente é isso que fala lá em Romanos 9:33. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crer não será confundido. Interessante, está falando acerca de Jesus. Jesus é a bênção para aqueles que creem e lhe obedecem. Mas o mesmo Jesus é a pedra de tropeço para aqueles que não creem e não lhe obedecem. Você viu? Como uma bênção pode ter duas facetas. Tudo depende da forma como você olha para ela. Tudo depende da forma como você reage à bênção de Deus. A queda da tua casa pode ser causada por causa de bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Aí a palavra fala: caiu a chuva, transbordaram os rios. Os rios têm a ver com pressões horizontais, pressões que vêm do lado. Como que você tem reagido às pressões laterais, cara? Sei lá, quanta gente chega para mim e fala: Lipão, eu estou no meu trabalho, meu patrão é um safado, isso, aquilo, outro, papai, quero sair do meu trabalho. Mas será que o teu patrão não é exatamente quem Deus colocou na tua vida? Eu desconfio muito que é, para te provar, para saber quem você é. Porque ele vai te tirar do sério, e você vai ter que agir com domínio próprio, para te provar quem você é. Teu pai, meu pai é não sei o que e tal, e fica me perturbando e fala mal. Cara, mas talvez o teu pai seja a exata medida da aprovação de Deus sobre a tua vida. Como que você vai reagir aos impasses, ao confronto do teu pai, da tua mãe? Como que você vai reagir ao confronto da tua esposa? Como que você vai reagir ao confronto dos teus filhos posteriormente? Como que você vai reagir ao confronto? Isso é aprovação. Por último, a palavra fala que passa um vento, que também é uma aprovação. O que é esse vento? Judas fala sobre esse vento. Judas fala que esse vento é o vento dos falsos profetas. Esse vento é o vento de quem divide a igreja. Como que você tem reagido aos ventos? A verdade é que na onda está cheio de vento. Gente falando mal daqui, gente falando mal acolá, gente apedrejando daqui, gente tirando pedras de lá. Como que você tem reagido a isso? Como você reage quando alguém chega para você e fala mal do teu apacentador? É uma aprovação. Você faz como Cã ou como Sem Jafé, que cobre a vergonha?
como que você reage? A verdade é que se a tua casa foi edificada sobre areia, você entra nisso e continua, fala mal, critica isso, aquilo, outro, e que daqui a pouco você vai ver o que aconteceu. A tua vida caiu e grande foi a sua queda. Tome muito cuidado com críticas, porque críticas têm um lugar adequado de serem feitas, e esse lugar adequado é onde pode se construir. Aonde que se divide, essas críticas procedem de Satanás, que serve para dividir a igreja. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com heresias, tome cuidado com falácia. Sabe, eu vejo algumas pessoas de vez em quando vêm conversar comigo. Lipão, fiquei sabendo disso, isso, aquilo, outro da onda, tal, e que você fez isso, aquilo, outro. Cara, tome cuidado com isso. À medida que a onda cresce, à medida que o reino expande, cara, você vai ouvir um monte de coisa, um monte de bobagem. E como você vai reagir a essas bobagens? Como que você vai reagir a essas heresias? Como você vai reagir a essas críticas? Eu poderia muito bem chegar e falar: pecado, críticos, vão para o inferno, sai capeta. Eu até desconfio que alguns têm mesmo. Mas a verdade é que essas críticas são a aprovação de Deus para a tua vida, e você vai ter que enfrentá-las para saber aonde a tua casa está edificada. Aonde a tua casa está edificada. É impressionante porque a onda, eu acho que a gente vai completar 7 anos em fevereiro, se eu não me engano. E nesses 7 anos, eu já vi tanta gente chegar, tem uma casa tão bonita, você olha e fala: meu, como o cara é crente, queria ser igual a ele. Mas sopra um vento, cai. Em contrapartida, eu tenho visto gente tão séria que tem edificado a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem as lutas, vem os desafios, e a casa está em pé. E essa casa tem servido de abrigo para muita gente. Talvez para você, que está abrigado em cima de uma casa de alguém que tem levado a sério em fazer a vontade de Deus. A verdade é que aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras de Deus e pratica. E pratica. Isso parece ser tão simples. Talvez você esteja ouvindo e está falando: beleza, cara, eu já ouvi isso. Mas se você está ouvindo de novo, é porque você precisa ouvir agora e praticar. E não mais apenas ouvir. O nosso problema, mesmo, como cristãos, é a nossa falta de fé prática. Nosso credo, as nossas doutrinas são muito bonitas, mas a nossa prática, como que você tem lidado no teu trabalho? Como que você tem lidado na tua família? Como que você tem reagido às pressões, aos desafios da vida? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, caiu a chuva, transbordaram os rios e a casa não caiu. Você quer ter uma casa que vai sobreviver por toda a eternidade? E essa casa será chamada Casa de Deus. E é nessa casa onde as maiores festas na eternidade vão rolar. Se você quer que essa casa seja edificada, comece pelos fundamentos. Comece pelos fundamentos. E os fundamentos são esses: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A gente vai ouvir uma música e depois eu quero orar por vocês, beleza?
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Você tem duas escolhas. Adão e Eva tinham duas escolhas: a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Você tem duas escolhas: a areia ou a rocha, caminho largo ou caminho estreito. É interessante isso porque a Bíblia, de cabo a rabo, fala a respeito dessas duas escolhas. E dessas duas escolhas, dependendo somente de uma escolha minha. Qual é a tua escolha? A tua escolha é a escolha de Adão e Eva. Você quer sofrer as consequências que Adão e Eva tiveram? Ou a tua escolha é a escolha do segundo Adão, Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, uma morte de cruz? Qual é a tua escolha? A verdade é que a tentação de construir a casa sobre a areia, ela existe, porque é mais fácil, talvez seja mais bonito o lugar.
mas é uma casa muito insegura. Muito insegura. E eu estou aqui para te lembrar disso. Eu estou aqui para te lembrar que a vida é um peido para a eternidade. A eternidade é muito mais do que essa vida. Então não se amolde ao padrão desse mundo. De ter, obter, ser, isso, aquilo, outro. Mas faça a vontade de Deus. Que a palavra fala que se você fizer a vontade de Deus, você jamais será envergonhado. A tua casa vai permanecer inabalável. Vai vir os desafios da vida e não vão te derrubar. Vai vir o juízo de Deus sobre você e não vão te derrubar. Porque a tua casa foi edificada sobre a rocha. Então eu queria orar por aquelas pessoas que já creem em Deus, já entregaram a vida a Jesus, mas que se reconhecem pessoas que têm edificado a casa sobre a areia, sobre as ideias humanas, em cima de filosofias humanas, em cima de ideologias próprias, de eu acho, eu penso, enfim, essa é a minha ideia, eu acho melhor assim, o assado. Se você se reconhece essa pessoa que está edificando a casa sobre a areia, deixa eu jogar uma real para você, velho. Abandona, fuja, não perca mais seu tempo. Abandona essa obra, que ainda é tempo de poder edificar a casa sobre a rocha, ouvir e praticar. Isso é escolha. Então, se nessa noite você se reconhece alguém que tem edificado a casa sobre a areia e quer tomar a escolha de abandonar essa obra e edificar a casa sobre a rocha, eu quero te convidar a ficar em pé no teu lugar para que eu pudesse orar por você. Faça você ficar em pé, uma demonstração de arrependimento, de confissão diante de Deus e diante dos irmãos. E a partir disso eu tenho certeza que se você realmente escolher e a tua atitude mudar, Deus vai fazer uma parada sobrenatural acontecer na tua vida. Amém. Vamos orar. Queria convidar a galera que está sentada a orar junto comigo para as pessoas. Se é o teu brother que levantou ele do teu lado, levanta, abraça ele, diz para ele: estou contigo, velho. Vamos orar. Senhor, nós estamos nesse mundo, ó Pai, e nesse mundo, Senhor, somos tão tentados, ó Pai, com tanta coisa que o mundo nos fala, de ideias, filosofias, de concepções mundanas, valores mundanos. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós somos peregrinos nessa terra, só estamos de passagem. O Senhor tem uma pátria para nós. E é a respeito da eternidade, ó Pai, que nós decidimos essa noite a ter uma atitude diferente, ó Pai. As pessoas que estão em pé, Senhor, elas estão pedindo perdão a Ti, por reconhecerem, Senhor, que tem edificado a sua vida, tem edificado a Tua obra, ó Pai, com madeira, palha e feno, tem edificado a Tua obra em cima de um terreno arenoso. E eu venho pedir a Ti, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, contrição, arrependimento, quebrantamento, ó Pai, para que a atitude deles, ó Pai, a partir de hoje seja diferente. Que eles, ó Pai, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, ó Pai. Que eles sim possam ouvir e ouvir muito, como um sinal de humildade, sinal de alguém que quer mudar de atitude. Mas principalmente, ó Pai, que a prática acompanhe aquilo que eles sabem e conhecem. Eu venho pedir mesmo a Ti, ó Pai, que essa decisão que eles estão tomando possa ser transformada em atitudes, e não em apenas falácia. Não é apenas, ó Pai, dizer Senhor, Senhor, mas realmente não ser iníquo, mas serem pessoas, ó Pai, que fazem a Tua vontade. Pessoas, ó Pai, que vivem uma retidão de vida. Pessoas, ó Pai, sem parcialidade, mas pessoas, ó Pai, que amem e busquem a Ti acima de todas as coisas. E que prefiram viver a vergonha da demora, da edificação da casa sobre a rocha, do que viver o glamour de ter uma casa sobre a areia, ó Pai. Que o Senhor possa fazer essa obra na vida deles. E a partir disso, ó Pai, que o passar dos dias possa ser evidenciado essa casa sobre a rocha, ó Pai, que ela não caia no nome de Jesus. Os livre, ó Pai, de quedas, os livre, ó Pai, de desvios.
Que no nome de Jesus, ó Pai, a partir do que o Senhor revelou a eles nessa noite, o Senhor possa transformar a vida deles, Senhor. Eu oro, eu peço isso a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode se sentar. Uma outra realidade é que talvez você não começou obra nenhuma. E você tem que convir comigo aquilo que Salomão fala em Eclesiastes. Salomão fala que existe um anseio no coração do homem pela eternidade. Você já foi num velório? Sempre quando eu vou num velório, quando eu vejo as cenas do velório, que é, enfim, triste, a coisa que sempre vem na minha mente é isso, cara, o homem não foi feito para isso. Sabe por quê? Porque de fato não foi. Na verdade, a morte não é morte. A morte é uma passagem. Como diz os Hebreus, é uma pessá, uma passagem da morte para a vida eterna. E a realidade é que todos nós precisamos defrontar com essa realidade, cara. Você não é apenas alguém que vai viver 60, 30, 100 anos, sei lá quantos anos você vai viver, mas você é eterno. E a verdade é que a eternidade é uma escolha. É engraçado como algumas pessoas são tão ignorantes, né? E falam, Adão e Eva zoaram tudo e tal, assim por diante. Não. Adão e Eva tiveram a mesma escolha que eu e você temos. O que você quer? Fazer a vontade de Deus? Ou viver independente de Deus e fazer sua própria vontade? O que você quer? E é a partir dessa escolha que define a sua eternidade. Aquele que escolhe fazer a vontade de Deus vai viver eternamente junto com Ele. E isso se chama céu. E aquele que escolhe viver independente de Deus vão viver a eternidade toda longe dele. Isso se chama inferno. Isso é céu e isso é inferno. Uma escolha que está ao alcance de todo homem. E a partir dessa reflexão, eu tenho que te convidar a tomar uma atitude na tua vida. O que você quer? Qual é a tua escolha? Você quer entregar a tua vida a Jesus, viver dependente dele e usufruir de tudo aquilo que ele tem para você? Ou você quer viver independente dele e viver tudo aquilo que você tem para você? Qual é a tua escolha? A partir disso, eu quero convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos. Se nessa noite você quer escolher viver dependente de Deus, abandonar a sua própria vida, negar a si mesmo, suas próprias vontades, que na verdade só te levam e te afundam cada dia mais, e viver na dependência de Deus, que é bom, longânimo, amoroso. Se você quer viver na dependência de Deus, isso é, se você quer entregar a tua vida a Jesus hoje, e viver essa realidade que Ele vive, viver essa realidade que Ele nos fala, essa vida plena, quero te convidar a orar, repetir essa oração que eu vou fazer aí no teu lugar, e aí no teu lugar você entregar a tua vida a Jesus. Se você quer fazer isso, repete essa oração, falando assim para Jesus: Senhor, nessa noite, eu reconheço que sou pecador, Pai. Reconheço que eu preciso de Ti. E reconheço que eu não sei de todas as coisas. Não sou bom o suficiente. Por isso, Senhor, eu peço perdão pelo meu pecado de achar que eu não preciso de Ti. Nessa noite eu reconheço, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não sei tudo a Teu respeito, mas só sei de uma coisa: eu dependo totalmente do Senhor. E é nessa vida que eu quero viver. Essa vida abundante que o Senhor promete que tem para mim, que eu quero viver. Por isso, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti e aceito minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Estou de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu queria orar por você. Levanta uma das suas mãos do seu lugar para que eu possa reconhecer. Amém.
essa galera que levantou a mão, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Quero orar por você, enfim. Queremos ajudar você nessa tua decisão hoje. Queria convidar os apacentadores da onda, virem aí, darem uma mão. Esses caras, essas meninas que estão chegando ao lado de vocês, algumas pessoas que estão se propondo a ajudar vocês na caminhada. O que vocês fizeram foi uma atitude de fé. E fé é certeza daquilo que não se vê, é certeza daquilo que não se pode tocar. E essas pessoas têm vivido essa vida de fé e por isso podem dar apoio para vocês nessa caminhada. Tem mais um cara aqui na frente, ó. Mais 2 caras ali e uma menina ali. Ali, ó, atrás. Aí. Beleza? Vamos ficar em pé, mano. Senta tua mão. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, por essa decisão na vida deles, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque um dia nós tomamos ela e glorificamos a Ti, porque esse dia foi o dia que a nossa vida foi transformada, ó Pai. Foi o dia que, enfim, nossos olhos foram abertos e pudemos ver, ó Pai, a Tua glória. Pudemos ver, ó Pai, que o Senhor tem muito mais que apenas essa vida medíocre baseada no nosso próprio entendimento. E é exatamente isso que eu peço que aconteça na vida deles, ó Pai. Que a Tua obra possa acontecer na vida deles, Senhor. Que nessa noite a decisão deles possa ser transformada em prática, ó Pai. Que eles não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da Tua palavra, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, nesse momento o Teu Espírito Santo possa vir sobre eles, trazendo a eles, ó Pai, vida Tua, trazendo a eles, ó Pai, compreensão de coisas, ó Pai, incompreensíveis. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa testificar a decisão e a escolha que eles estão tomando nessa noite, para que o tempo passe e a casa deles, ó Pai, seja inabalável. Que no dia, ó Pai, do encontro contigo, eles possam permanecer em pé, ó Pai, e nada possa derrubar, Senhor. Eu peço, eu oro, coloco a vida deles diante do Senhor, confiando em Ti, que é Senhor sobre todas as coisas, que é capaz de fazer infinitamente mais pela vida deles, ó Pai, do que nós podemos fazer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Permaneça aqui. Faça uma salva de palmas. Galera, presta atenção. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento e aquela casa não caiu. A respeito dessa casa que vocês estão decidindo edificar hoje. E entenda uma coisa: essa casa é edificada por vocês, através do Espírito Santo, através de atitude. Cristianismo, a vida com Cristo não é baseada em saber, em ouvir, mas é baseada em prática. Em prática, é naquilo que vocês fazem a partir daquilo que vocês sabem. E é doido, porque vocês hoje talvez descobriram um pouco mais de Deus, o fato de vocês virem aqui, entregar a vida de vocês a Jesus, isso é muito doido. Mas a verdade é que isso é só um começo. É um começo de uma caminhada, é o começo de um caminho até o final. Até no dia onde nós não vamos precisar mais caminhar, mas que a gente vai poder sentar no banquete do Rei e usufruir daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas até lá, é atitude. Atitude de fé. Quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Jesus fala que quem crer e for batizado será salvo. Isso é prática daquilo que Ele fala. O que vocês fizeram essa noite é muito louco, é uma decisão. Sabe, muita gente pensa que isso, sei lá, enfim, sei lá o que pensam também. Mas a verdade é que é uma decisão, cara. Vocês decidiram crer. Vocês decidiram crer naquilo que vocês nasceram crendo e decidiram crer naquilo que vocês não nasceram crendo, que é em Jesus.
E isso é muito doido. Mas agora essa fé precisa ser transformada em prática. E a primeira prática que Jesus pede para vocês é o batismo. Vocês precisam se batizar. Essas pessoas, meninas, caras aí que estão ao lado de vocês, são algumas pessoas que querem ajudar você na caminhada, que têm caminhado com Cristo. Então conte com o apoio deles. Sei que vocês, certo, têm um monte de dúvida, enfim. E, cara, perguntem, tirem dúvidas, enfim. Mas não se deixem iludir pela tentação de construir a casa sobre a areia. Edifiquem a casa de vocês sobre a rocha. Amém? Quando tem batismo? Amanhã tem batismo. Então amanhã tem batismo. Se vocês quiserem se batizar, 2h da tarde no Centro Educacional Siloé, que fica na frente ali da Sociesc da Marquês de Olinda, a do Vince Nuelo. E só ir lá se batizar às 2h da tarde. Beleza? Se vocês querem se batizar e querem dar continuidade a esse processo que Deus começou na vida de vocês. Amém? Conta com esses caras aí. Deus abençoe vocês, cara. Tamo junto. É nóis. Sejam bem-vindos à família. E quanto a todos nós, preste atenção aqui. Abra teu olho. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Não seja um hipócrita que fala de outros hipócritas. Isso é o que eu mais vejo. Gente hipócrita que não pratica, falando de outros hipócritas que não praticam. Prefira não falar de ninguém e viver. Prefira não falar de ninguém e praticar aquilo que você sabe que deve ser praticado. Amém? Porque nós, dessa forma, resistiremos às provações da vida e às provações do tempo. E teremos a eternidade junto com Deus. Amém? Deus abençoe, galera. Amo vocês. Tamo junto. Boa semana. Bom GPS. Nós.